Olá, está começando a Ana Kalina Entrevista. Um abraço para todos que nos acompanham pela OTV, pela TV Guarulhos e também pela Viva Web TV. O meu convidado de hoje é muito especial. Além de ser meu amigo, é um dos melhores DJs que eu conheço. E pasme, ele de jornalista foi para o lado da música. A gente vai conhecer toda essa história no programa de hoje, o DJ Cláudio Júnior. Cláudio Altero Júnior, para os curiosos que querem saber o nome dele. É de São Paulo, né? Você nasceu na capital, Claudinho? Primeiro, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. Obrigado pela introdução maravilhosa que você já me deu. E sim, eu nasci em São Paulo, sou de 1985, tenho 38 anos, muito bem vividos. E não parece, mas você é de que região de São Paulo? Eu nasci, eu vivi a minha infância na Zona Norte, na Vila Nova Cachoeirinha. Eu acho que com 13 anos, por aí, eu me mudei para a Zona Sul, morei na Vila Nova Conceição um tempo e hoje eu moro no Morumbi. Agora, Cláudio, conta pra gente como é que era a tua infância, a tua família grande. Conta um pouquinho, vamos recordar. Meus pais vieram do interior bem novos, né? Minha família inteira é do interior. Meus pais se casaram e vieram para cá. Minha mãe tinha 17 anos, meu pai tinha acabado de fazer 18 anos. Nossa, Meu pai era funileiro no interior e quis ir para cidade grande e minha mãe embarcou no sonho dele e veio junto. É um começo difícil para eles, né? Eles não tinham nada, então eles construíram tudo aqui em São Paulo. E o que eu consigo me lembrar, assim, da minha infância é que quando eu me mudei para a Zona Sul, eu morava do lado da oficina do meu pai. Meu pai abriu uma oficina aqui pouco tempo depois que veio morar em São Paulo. E eu lembro que eu virei um ratinho de oficina, sabe? Eu ajudava meu pai a fazer tinta, eu atendia cliente, então foi uma coisa bem, bem legal para mim, assim, nesse período de infância, de entender o que meu pai fazia, né? O que meus pais faziam, mas eu nunca tive talento para carro, não. Meu talento é outro. Depois de um tempo eu falei pro meu pai, eu falei, olha, não tem como eu cuidar disso aí, não, isso aí é para você. Minha irmã passou um período cuidando, né? Eu tenho duas irmãs. Minha irmã mais nova passou um período cuidando da loja dele também, mas agora minha irmã resolveu morar no exterior e tá felizona por lá. Meu pai tá cuidando sozinho da loja dele. e como é que foi a época de escola? Foi um bom aluno? Graças a Deus. Eu nunca dei trabalho pros meus pais em relação a isso. E eu não vou me gabar, não, mas meus professores me falavam que eu sou muito autodidata. E eu percebi isso no decorrer da vida. Porque eu quase não. É até feio falar isso, mas eu quase não parava para estudar, para ficar, né, nos livros, e eu sempre me dava bem nas provas. Acho que eu sempre tive memória fotográfica, na verdade, então isso me ajudava muito. Então, tudo que eu lia, o que eu via, nome, endereço, tudo é muito engraçado. Eu ouvi uma letra de uma música, minha mãe fala que eu ouvia a música em inglês e cantava a música em inglês sem saber falar inglês. E ela ficava espantada porque eu era muito pequeno. Então, acho que minha memória fotográfica me ajudou muito nessa parte escolar, que eu não precisava estudar muito para ter boas notas. Então, eu nunca dei trabalho para meus pais em relação a isso. Eu nunca fiquei em recuperação na minha vida, eu nunca tive moral do vermelho na minha vida. Nessa época você queria ser o quê? Ai, quando eu crescer eu vou ser... Cara, eu nunca tive dúvida do que eu queria ser. Eu sempre fui artista, desde pequeno. Minha mãe É. fala que pegava o microfone, pegava a vassoura nas festas de aniversário e ficava dando um showzinho para as pessoas. Me vestia de palhaço, fazia show de circo. Então, eu nunca tive dúvida da minha veia artística. Quando eu fui me ingressar na faculdade, eu queria fazer artes cênicas, porque eu já trabalhava com teatro musical, já fazia muito trabalho em teatro musical, eu estudei na escola do Oswaldo Montenegro, O que você fazia em teatro musical? tudo. Eu canto, danço e atuo. Então, Uhum. a minha carreira inteira no teatro, eu fiz 18 espetáculos. Nossa, mas isso com que idade? Começou com que Eu idade? comecei com 14 anos. 14 anos. E eu digo que o teatro musical abriu minha mente assim para diversas coisas. Eu podia ser dentro do teatro musical tudo que eu queria ser na vida. Então eu tinha infinitas possibilidades de ser outra pessoa, de cantar, de dançar, sem que eu sofresse preconceito das pessoas. Porque sim, eu sofria preconceito das pessoas porque eu dançava. Meu primeiro trabalho, né, era como é, professor de axé, e eu, ao mesmo tempo, era monitor de perfil infantil. Então, eu sofria muito preconceito das pessoas porque eu trabalhava dançando. Naquela época, em 1999, por aí, isso ainda era um problema para o homem que dança, né? Uhum. Então, no musical, eu comecei a perceber que homem dançar não tinha problema nenhum.
E ali ele me abriu uma gama de possibilidades maravilhosas. Então, quando eu ingressei na faculdade, eu queria fazer artes cênicas, mas meus pais me orientaram que eu fizesse uma faculdade que eu não precisasse depender apenas das artes cênicas, porque sempre foi uma carreira muito instável, né? Então, a preocupação dos meus pais, na verdade, era que eu tivesse uma segunda carreira caso eu não conseguisse me manter nas artes cênicas, ou eu enjoasse, ou qualquer coisa do tipo. E eu digo que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque as artes cênicas seguem na minha vida até hoje, e eu tenho uma segunda carreira, né? Trabalhei muito tempo com jornalismo, inclusive meu primeiro estágio foi na UTV, então é muito legal estar de volta na UTV, só que agora do outro lado. Eu trabalhei no programa no jornal diário, né? Quem apresentava na época era Amanda Klein, que hoje, se não me engano, ela está na Record. Na Rede TV. Na Rede TV, isso. E foi muito divertido porque era meu primeiro contato com produção de TV. E eu sempre quis muito. Eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, né? Quando eu me convenci da faculdade de jornalismo, eu pensei, eu vou fazer jornalismo para trabalhar dentro da TV. Porque aquilo me fascinava muito e eu sabia que poderia ser um caminho para eu chegar onde eu queria. E aí, meu primeiro trabalho foi na produção da UTV. Eu lembro que nessa época o jornalismo ainda não podia ser remunerado, então era uma loucura a minha vida, porque eu estudava de manhã, eu fazia a produção do jornal diário, todo dia à tarde, e final de semana eu tinha que trabalhar no infantil para poder ter um dinheiro para viver, né? Então era bem puxado, mas a UTV para mim foi uma escola. Eu aprendi a fazer, como era tudo ao vivo naquela época, a UTV era um site que todos os programas passavam ao vivo, não tinha nada gravado. Raras coisinhas que eles colocavam gravadas. Então, foi muito bom, foi muito prazeroso fazer, foi muito legal, porque eu entrei em contato com a redação, eu produzia os textos para o programa, eu entrava como repórter, era web repórter que eles chamavam na época, e aí depois isso me deu uma amplitude de mercado muito legal. Então, foi muito divertido mesmo trabalhar na UTV. Você sabe que hoje é gravar, muita coisa gravada, né? Exatamente por causa da interatividade que é mais complicada. Mas você deve ter começado na UTV na Tomás Carvalhal, que era no Paraíso. Como Carvalhal, exatamente. Eu trabalhei lá também. Depois saí, voltei. Meu amor com o Alberto Luchetti é eterno. Vai e volta. Você fez faculdade aonde? Eu fiz a Embi Morumbi. No campus da Vila Olímpia. E depois da UTV, você foi para onde? Depois da UTV, eu fiquei uns 6 meses na UTV, porque eu tinha um período de fazer estágio para colocar no negócio da faculdade lá, enfim. Era obrigatório, meu estágio era obrigatório. Então eu fiz 6 meses de UTV, e aí eu fiquei um pouco mais livre para fazer outras coisas. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na rádio escuta da Rede TV. Foi uma das piores coisas da minha vida. Eu imagino. Pensa que eu fui porque me brilhou os olhos, né? Vou trabalhar numa televisão grande e tal. Naquela época, a Rede TV estava se fortalecendo ainda. Era uma televisão que já existia há um tempo, mas ela estava muito forte naquela época. Era o pré-pânico, então a televisão estava crescendo bastante. Era uma situação muito ruim, porque eu ficava, sei lá, todo o meu tempo de estágio dentro de um aquário, né? Com todas as televisões, todos os canais de televisão liberados VHF, né, que falava na época, e alguns canais a cabo de CNN, essas coisas do tipo internacionais, e todas as ligadas ao mesmo tempo. Eu ficava ouvindo notícia de tudo embaralhado, então às vezes eu não tinha noção se você estava falando dos bancos, da greve dos bancos, se eu estava falando da morte da Bezerra, sabe assim? Porque era muito confuso. Eu consegui ficar lá durante 3 meses, e era uma viagem para mim, porque eu morava nessa época ainda na Vila Nova Conceição, e tinha que todo dia sair da Vila Olímpia, sair da Alphaville, né? Todo dia para Alphaville, exatamente. Então era uma viagem todo dia, então foi muito puxado. Eu não gostei da experiência, eu tenho o maior carinho pela Rede TV, me abriu portas também, mas eu não gostei de nada da experiência, porque foi bem complicado para mim. Eu acho que logo depois de um tempo eles acabaram com essa... Hoje a metodologia é diferente, o jornalismo mudou muito, né? E de lá você foi para onde? Aí de lá eu tive minha primeira experiência com assessoria de imprensa.
E eu achei interessante, porque era uma coisa mais calma, porque eu estava vindo da correria da produção de TV, que é uma loucura, né? Que é tudo imediato. E eu fui para uma assessoria de imprensa onde você entra dentro do escritório e escreve pauta e liga para jornalista. Aí eu falei, opa, tem um outro campo que eu posso explorar aqui, que pode ser interessante também. E financeiramente falando, naquela época era bem melhor do que a produção de TV. Aí eu fiz uma assessoria de imprensa por um período curto e recebi um convite para trabalhar no OfficeCom na época, que era do lado da minha casa, eu ia andando. Então, tipo assim, nossa, aquilo me enlouqueceu. E quando eu cheguei lá para fazer a entrevista, eu comecei a ver foto de um monte de artista famoso na parede. Aí eu falei, opa, que será? Que assessoria é essa? Eu tinha trabalhado numa assessoria de imprensa de médico. Aquele universo era novo para mim. Aí eu falei, peraí, isso aqui tá cheio de artista famoso, é para esse ramo que eu tenho que fazer assessoria de imprensa, né? Aí, naquela época, quem tava na agência era Cauã Raymond, Mariana Ximenes, Marcelo Antoni, Marcos Pasquim, enfim, uma infinidade de famosos. E foi lá que eu conheci o Roberto Rodrigues, né, jornalista, assessor de imprensa também, que tempos depois se tornou grande parceiro de assessoria de imprensa, porque logo que eu me desliguei do OfficeCom, né, eu fui fazer um espetáculo com o Wolf Maia, trabalhei com o Wolf Maia durante 1 ano e meio no Rock Show, foi um dos espetáculos mais premiados do ano, era 2009, os espetáculos mais premiados do ano, era a chegada dos musicais no Brasil, e era um musical brasileiro, com um elenco que tinha nada menos do que Leila Moreno, Vanessa Jackson, Nando Fernandes, Kelly Moore, uma galera muito boa, que canta muito, e aquilo foi muito importante para mim. Foram 3 meses de seleção, eu saí do OfficeCom para fazer essa seleção, passei depois de muito esforço e fiquei 1 ano em cartaz. No meio disso, o Roberto Rodrigues me chamou para para trabalhar com ele, na verdade, na assessoria de imprensa da Vanessa Camargo, que ele estava com o Marcos Boaz, e eu estava no final de temporada, falei, vamos nessa, né? Trabalhei com o Roberto durante 12 anos seguidos. Logo depois que eu cuidei da Vanessa, ele abriu a Talent Mix, que é a agência dele, que existe até hoje, e eu passei a gerenciar a Talent Mix. Fiquei 12 anos à frente da Talent Mix, até que chegou um momento que, com as coisas acontecendo na minha vida, eu me tornei DJ nesse período, nesse meio tempo, né? É aquela coisa, eu digo que todo mundo fala, porque a carreira artística sempre te joga para fora. E no meu caso, aconteceu justamente o contrário. Eu tentava fazer outra coisa, mas a carreira artística sempre me chamava. Te chamava, é um magnetismo, eu queria jornalismo comigo. Mas Exato. essa sua fase de assessoria de imprensa, que momentos te marcaram, assim? Coisas que você fala assim, não, valeu a pena, né, fazer jornalismo por causa disso, disso e disso. Cara, eu fiz eventos maravilhosos. Eu fiz a primeira fila do São Paulo Fashion Week, levei gente muito famosa, foi Giovanni Eubank na época, foi a Milena Toscano, uma galera muito, Lucy Ramos, foram todos para a primeira fila, e eu fiz o convite para essas pessoas. Uma das coisas que eu me lembro que mais me deixou assim, que me emociona mesmo, foi quando eu conheci o Cauã Raymond. Naquela época a gente usava rádio, e eu falava com o Cauã Raymond o dia inteiro, porque o Cauã Raymond tinha muita demanda de pauta. Então era o dia inteiro falando pra ele, tem entrevista com tal pessoa, tal horário e tal. Era o dia inteiro. Só que o Cauã mora no Rio e eu morava em São Paulo. A gente foi fazer um evento com o Cauã aqui em São Paulo e tava uma roda de pessoas. Eu não conhecia o Cauã tinha acabado de chegar, entendeu? Os jornalistas e tal. Ele parou tudo e falou assim: quem é o Claudinho? Contou pra mim. Ela me pegou no colo, me abraçou, me beijou, agradeceu, disse que era uma pessoa muito fofa, que não sei o quê, que ajudava a vida dele, não sei o quê. Então são momentos assim que você fala, poxa, valeu a pena, né? Tá valendo a pena pra coisas tão importantes, né? Porque, naquela época, o Cauã foi no momento que ele explodiu. Ele tinha acabado de começar a namorar com a Grazi tinha acabado de sair do Big Brother, então ele tava assim na crista da onda naquele momento. Então foi muito legal. Uma das coisas que eu lembro foi isso, uma outra coisa foi a primeira fila do São Paulo Fashion Week. E eu, Roberto, a gente fez muito evento grande juntos, muitos eventos grandes. Então eu acho que foi aí que surgiu o meu gosto por trabalhar com o evento, por entender que eu tinha a capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo
E o profissional do evento precisa desse tipo de qualificação. Então, eu acho que do jornalismo eu trouxe muita coisa boa, inclusive os contatos que eu fiz dentro do jornalismo são vitais para a minha carreira hoje. Mas, Cláudio, como é que você virou DJ? Cara, isso é o que eu falo para você. A vida não quer que eu saia. Eu estava super tranquilo na assessoria de imprensa, gerenciando a Talent Mix. Por um aniversário de um amigo, que eu tinha acabado de conhecer uma turma de amigos, fui passar um Réveillon em Florianópolis, conheci uma turma de amigos, foi o aniversário desse meu amigo, e chegando lá, tinha um amigo meu tocando, que é DJ, com equipamento todo, não sei o quê. Aí eu olhei para aquilo, né, fiquei olhando ele tocando uns 20 minutos, ele olhou para mim e falou, você quer tocar? Eu falei, não, eu não sei. Naquela época eu tinha, juro pra você, eu tinha um certo preconceito com a carreira, porque teve aquela explosão de ex-BBB que não tinha o que fazer e virava DJ, então eu tinha um certo preconceito em que, você virou DJ. Mas hoje ainda tem, né? Vamos dizer assim, que se mantém essa coisa. Que você é DJ, né? Exato, as pessoas acham que para ser DJ você precisa fazer outra coisa da vida. É muito pelo contrário, eu abandonei toda a minha carreira, né, de anos para me tornar DJ. Mas enfim, voltando ao assunto. E aí esse meu amigo falou, toca, eu te ajudo, vamos aí. Aí eu peguei o equipamento dele e comecei a brincar assim, ele olhou na cara e falou assim, você tá de sacanagem comigo que você toca, né? Eu falei, não. Ele falou, não, você toca, você tem o que quase nenhum DJ tem, que é o feeling da música. Você sabe mixar a música, você sabe entender que música combina com a outra. Passou uns 2, 3 meses. Um dia ele me liga, eu tô vendendo minha CDJ, você quer comprar? Eu falei, mas eu vou comprar pra quê? Ele falou assim, para você tocar. Você é bom nisso, vai tocar. Eu, não, imagina, eu sou jornalista, sou ator, não tem nada a ver comigo. Aí ele, não, eu vou fazer metade do preço pra você então. Eu falei, meu Deus do céu. Tá bom, vou comprar, vou ficar brincando em casa, vou brincar na festa de amigo, tal, não sei o quê. Comprei. Nesse final de semana eu entrei numa imersão dentro daquela CDJ. Eu passei o final de semana inteiro, eu e ela dentro do meu quarto trancados, mexendo em tudo, brincando com tudo, baixando música. E aí virou meu novo brinquedo, sabe? Virou minha... Deixa eu te perguntar uma coisa sem te cortar. Qual o seu signo? Páreo. Tá. Ascendente é gente. Pra explicar. Pode continuar. Tá lá na frente. Exatamente. Eu ficava assistindo tutorial no YouTube e colocava em prática na minha controladora e tal. Enfim, passou um tempo e eu comecei a tocar nas festas dos amigos mesmo. E aí os meus amigos falavam, você toca? Toco. Mas deixa eu organizar a sua festa. Eu, além de tocar, eu organizava a festa dos meus amigos. Corria atrás de tudo. Eu sempre gostei. O tempo foi passando e eu fui tocando na festa de amigo. E aí eu era assessor de imprensa do Massai. Não sei se você chegou a conhecer o Massai ou ouviu falar dele. O Massai era um produtor de festas aqui de São Paulo que lançou a primeira festa sertaneja para o público LGBT. Nossa, que sensacional. Ele foi revelação na Veja, saiu em tudo quanto é site. Ele abriu um bar aqui em São Paulo. E nessa época eu e o Roberto, nós éramos assessores de imprensa dele. Um belo dia, ele falou assim, você não quer ter uma festa aqui? Aí eu falei, posso ter, né? Mas eu quero que você toque. Eu falei, não, imagina, eu não sei tocar, eu só sei tocar dentro de casa, não vou fazer isso. Não, eu quero que você toque, porque você é muito talentoso. Enfim, acabei aceitando, fiz uma festa. A festa virou um sucesso. O bar dele era um sucesso, estava lotado todos os dias. Que bar que era, Claudinha? Chamava Boteco do Massai. Ficava lá no Doc Lobo. E com isso, outros produtores de outras festas que iam lá me viam tocar e me convidavam para tocar nas outras festas. Foi aí que eu comecei a tocar no Agrada Gregos, que hoje é o maior bloco carnaval LGBT de São Paulo, quer dizer, do Brasil, né, bloco de rua. Comecei a tocar na Treta Festa, comecei a tocar na The Last Sunset, comecei a tocar em diversas festas do circuito LGBT de São Paulo. Quando eu me dei conta, aquilo já tinha virado uma profissão, sem eu perceber, assim. Eu passei 2 anos da minha vida conciliando o jornalismo, né, no horário comercial, os eventos que eu tinha à noite como jornalista, e a minha carreira de DJ, que começava a partir de quarta-feira. De quarta a domingo, eu trabalhava sem parar. Só que chegou um momento que eu não estava conseguindo mais dormir. Eu dormia e sonhava que eu estava trabalhando. Eu dormia 3 horas por noite e sonhava que eu estava trabalhando.
Aí um belo dia eu cheguei pro Roberto e falei, Roberto, é o seguinte, eu vou seguir meu sonho, eu amo fazer o que eu faço com você aqui, tem 12 anos que eu tô aqui, mas eu não tenho como fugir de algo que tá me puxando de volta. E ele entendeu numa boa, isso era o final de 2019, e falei, vou seguir minha carreira de DJ. Só que o que eu não esperava é que deu uma pandemia em março de 2020. E aí? Foi uma das situações mais delicadas, assim, psicologicamente para mim, em todos os aspectos. Porque, primeiro que não é fácil você ficar sem trabalhar. Não é fácil para o psicológico de ninguém. Eu tinha uma reserva de dinheiro, que não era muita, que eu falei, porque inicialmente a quarentena era 15 dias, depois virou 3 meses. Eu falei, nesses 3 meses eu consigo me virar aqui e tal. Só que a coisa virou quase 2 anos. E o profissional de evento, todo o profissional de evento, seja a menina da limpeza ou o DJ, todos pararam. Foram os primeiros a parar e os últimos a voltar. Então esse período foi um caos para o profissional de evento, né? Eu não queria voltar para o jornalismo, porque eu tinha tomado uma decisão de que eu ia seguir minha carreira de DJ, de produtor musical, porque às vezes, eu acho que eu procrastinei a vida inteira o rumo da minha carreira artística. Toda vez que a carreira artística batia na minha porta, eu ia e voltava para o jornalismo. Batia na minha porta e voltava para o jornalismo. Eu falei, não, agora chega. Eu já tinha meus 35 anos ali, eu falei, não, eu vou seguir minha vida, vou seguir meu sonho. E falei, vou me virar. Consegui me virar nesse período, né? Moro com a minha sorte é que eu moro com a minha mãe, né? Aqui em Que é uma fofa. que é o nosso. Ela, então, ela me deu todo esse suporte durante esse período, me ajudou muito nesse período, eu também ajudei ela muito, porque ela também ficou sem trabalhar, para eu ficar os dois. Só que eu tive esse suporte. Eu tenho amigos meus que tiveram que voltar para as suas cidades, que, enfim, lá abandonaram a carreira, porque não tinham família aqui, não tinham como ter esse suporte, e também não tinham dinheiro para se manter. Enfim, passada a pandemia, as coisas... Mas o que você fazia na pandemia? Durante a pandemia você foi estudar? Como é que você passava esse tempo? Desculpa, eu pulei um pedaço. Quando eu comecei a perceber que a carreira de jornalista estava indo, de DJ estava indo muito bem, eu falei, bom, agora eu preciso me profissionalizar. Eu fiz um curso profissionalizante, eu fiquei 3 meses estudando. Para mim não era novidade nenhuma, porque eu já sabia fazer tudo aquilo, mas era uma questão de segurança mesmo e de profissional, de entregar algo capacitado, de ter no meu currículo que eu fiz o curso e tal. E foi bom, porque eu aprendi coisas que eu absolutamente não sabia, mas o contexto geral da coisa eu já tinha conhecimento. Durante esse período de pandemia, eu comecei a fazer produção musical dentro de casa. Eu comprei um curso online de produção musical e comecei a montar sets, divulgar sets na internet. Eu fazia muitas lives, né? Eu fiz uma live para uma boate em Portugal, chamada Construction. E quando passou a pandemia, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir para Portugal para me apresentar lá por causa dessa live. Então foi muito interessante esse período que eu estava ocioso, mas não estava ocioso. Eu produzi muito nesse período. Eu organizei minha carreira, eu me organizei profissionalmente, né? Eu fiz mais cursos, eu aumentei o meu repertório musical. Hoje eu tenho quase 60 gigas de música, isso dá em torno de 45 mil músicas. Então, nesse período de pandemia que eu atualizei meu repertório musical. Eu tenho música para tocar de festa infantil a um festival de música eletrônica de grande porte. Eu sei que eu tenho. Sim. Então, é muito importante também esse período, né? E acho que de reflexão também, né? A reflexão foi bem, bem profunda, para que a gente saiba que nada é para sempre, nada vai durar para sempre. Então a gente tem que sempre ter uma noção de que temos que ter uma reserva financeira, um cuidado para que qualquer hora alguma coisa estranha pode acontecer na vida. E Oh, my. There's 1,000 miles between you and I. Oh, my. Just 1,000 miles between me and paradise. Oh, my. There's 1,000 miles between you and I. Oh, my. Just 1,000 miles between me and paradise.
Não tem jeito. Vamos para as curiosidades. O que marca um DJ? Por exemplo, você falou, né? A gente tem uma série de DJs, muitos tocam, têm o mesmo repertório, são músicas atuais, né? Aquelas músicas mais antigas, dançantes. O que marca, o que diferencia um DJ do outro? Fala para mim, o que chama a atenção de um profissional para o outro? Isso, sem dúvida, é a personalidade. E você não tem como fugir. A sua personalidade, ela é exposta diretamente na sua música. Eu acho que isso acontece com qualquer artista, não é só com DJ. Não tem como você fazer algo que não seja a sua verdade. Então, eu vejo muito DJ que está dentro de um nicho e ele só gosta de fazer aquilo e ele só consegue fazer aquilo porque aquilo faz parte da personalidade dele. Não significa que ele é melhor ou pior que outro DJ. A minha personalidade é uma personalidade múltipla, de múltiplos pensamentos. Então, eu consigo ter na minha personalidade e na minha música diversos gêneros. Mas eu acho que o que marca mesmo é o lance de como você lida com isso, de como você faz uma pista aquecer, de como você faz uma pista desaquecer. Porque as pessoas pensam, mas o DJ tem que chegar lá e tocar pra quebrar tudo. Às vezes não. Eu faço muito evento corporativo, que você não pode quebrar tudo, você tem que tocar música lounge, você tem que evoluir aos poucos. Ao mesmo tempo, eu já toquei no Rock in Rio Lisboa, que é um dos maiores eventos de música do planeta. E lá você tem que mostrar toda a sua versatilidade, você tem que mostrar... Você literalmente tem que quebrar tudo. Então, eu acho que o que diferencia um DJ do outro é realmente a personalidade e você saber se adequar a cada realidade que você está vivendo. Se você se compromete a fazer um trabalho em uma determinada área ou em outra, você tem que entregar 100% daquilo. E acho que é aí que você percebe o artista talentoso do artista que faz aquilo, talvez para ganhar dinheiro apenas, é um hobby, enfim. Mas a personalidade é o que imprime a diferença de um DJ pro outro. Qual que é a sensação, né, de grandes eventos? Falou do Rock in Rio Portugal, você faz hoje grandes eventos Agrada Gregos, festas que já são, vamos dizer assim, marcas, né, em São Paulo. Como é que é isso, Bruno? Empinando a bunda, subo com a mão no cabelo. Quebra de um ladinho, quebra, na boquinha eu levo o dedo. Desce, empinando a bunda, subo com a mão no cabelo. Quebra de um ladinho, quebra, na boquinha eu levo o dedo. Se eu me invocar, desço, empinando a bunda, subo com a mão no cabelo. Quebra de um ladinho, quebra, na boquinha eu levo o dedo. Desço, empinando a bunda, subo, quebra de um ladinho, quebra. Olha o passinho pra não ver quebrando. A primeira vez que eu toquei num grande evento foi no Prudence Fest, que foi em 2016. Eu estava lá, que foi até organizado pelo Roberto, Isso, né? A parte estava lá. Foi o meu primeiro grande evento tocando. Era um misto de... É engraçado porque toda vez que eu subia no palco como ator, isso é uma coisa que você pode ter 20 anos de carreira, você sempre vai sentir, é aquele frio na barriga, aquela adrenalina, que você acredita que você vai errar tudo, que vai dar tudo errado, que vai ser uma porcaria. Mas a hora que você sobe no palco, que passa esse nervosismo, quando você sabe canalizar, eu tenho um professor de teatro que fala, quando você souber canalizar o seu nervosismo pro bem, você vai fazer a melhor apresentação da sua vida. Então a sensação de estar num evento grande é inexplicável, é como subir no palco para atuar mesmo, sabe? Para as pessoas entenderem melhor. É quando você faz pela primeira vez aquilo que você mais gosta. É uma sensação fora do planeta. E toda vez que eu subo no palco para fazer um evento grande hoje, desse porte, eu me sinto assim. Esse ano eu toquei no Bloco Agrada Gregos no Carnaval de Salvador. Eu nunca tinha ido para o Carnaval de Salvador. E foi assim, eu conheci o Carnaval de Salvador pela primeira vez, conheci o Carnaval de Salvador tocando. Então é assim, não sei explicar. Eu, no Rock in Rio Lisboa, eu toquei antes da Anitta dentro de um lounge. E era um lounge, sei lá, para 400 pessoas, 300 pessoas. E
as pessoas de fora do lounge começaram a chegar perto do lounge porque estavam gostando da minha música. Então isso é uma sensação muito louca, porque você está no maior evento de música do mundo, num país que não é o seu, e você vê as pessoas se aproximando para ouvir a sua música. Eu fiquei assim, honrado, né? Inclusive, eu quero pedir licença para mandar um beijo pro Fábio Araújo, que é meu manager lá na Europa. É por causa dele que eu vou para a Europa tocar sempre, da Allure Agency. Então, um beijo, Fábio, obrigado por tudo sempre. Cláudio, a gente tem hoje um grande nome no Brasil, né? Que é o Alok, um dos maiores do mundo hoje. E ele chegou a isso. É isso que eu quero. Ele tem o David Guetta, né? Os grandes nomes. E a gente tem milhares de DJs, eu não vou dizer melhores que eles, mas vou dizer tão talentosos quanto eles. Claro que tem a sorte, é óbvio. Minha mãe sempre fala assim, não basta o talento, você tem que ter a sorte. Mas você olhando de fora, o que você vê diferente no... Vamos colocar o Alok, que é uma referência que todo mundo conhece. Eu acho que assim, antes de tudo, além da sorte, a sua estrela tem que brilhar. Você tem que estar no lugar certo na hora certa. Isso serve para qualquer ramo artístico. Não adianta você ganhar o Big Brother e você não ter empatia do público, que você não vai funcionar. Ou você, no caso de Juliette, ganhou o Big Brother e você tem empatia do público, você vai explodir fazendo o que você quiser. Primeiro, eu sou muito fã do Alok. E eu sou fã do Alok de muito antes do Alok explodir. Eu conheci o Alok no Universo Paralelo, que é um festival que tem na Bahia, que é organizado pelos pais dele. O Alok é uma pessoa que já nasceu abençoada, porque, basicamente, eu não sei exatamente a história, mas, basicamente, a mãe dele recebeu uma mensagem num sonho de que o nome dele deveria ser Alok, que ele seria uma pessoa que mudaria o planeta. É mais ou menos essa história, depois você confirma aí, se você quiser. Eu acho que é isso mesmo. Ela contou essa história uma vez numa entrevista. E ele é um cara que já nasceu abençoado. Olha, ficou até arrepiado, só de falar. Eu conheci ele lá e ele era uma pessoa super simples. Ele ainda não estava famoso, né? Quem era famoso naquela época pelos pais, por causa do Universo Paralelo, que é um festival conhecido mundialmente, é um dos maiores festivais de música eletrônica do planeta. E como eu falo, você tem que estar no lugar certo na hora certa. O Alok, ele tinha toda a história dos pais por trás. Isso ajudou muito. Mas ele, naquele festival, ele tinha um som impecável, em primeiro lugar. O que ele fazia, como ele teve contato com a música desde muito novo, a qualidade do som dele e do irmão dele e dos pais dele são impecáveis. Você vê eles tocando e você fala, meu Deus, é muito bom, é muito harmonioso. E ali naquele festival, quando você vira ele tocando, você fala, meu Deus, esse cara é um David Guetta. Você entendia ele como David Guetta. Era uma questão de tempo para que o mundo compreendesse que ele era o David Guetta. Aí ele começou a lançar músicas autorais, né? E foi bem nesse ano que ele lançou a primeira música dele, foi B.O.B., que foi a que ele explodiu, e ele estava lançando isso no Universo Paralelo que eu estava. A gente ouvia aquela música repetidas vezes dentro do festival e falava, meu Deus, é a música do festival. No mesmo ano, a música se tornou uma das músicas do ano, e assim, sucessivamente. Então, eu acho que o Alok esteve, né, primeiro que ele nasceu com esse dom, com essa missão, e ele representa muito bem essa missão. Eu acho que ele representa muito bem a música brasileira. Eu acho que ele tem boas participações com outros artistas ao redor do mundo, e ele também sabe ser humilde de dar espaço para artistas novos brasileiros, né? Acho que é o Bruno B que gravou com ele, e tem uma quantidade de pessoas que se tornaram conhecidas por causa do Alok. Fora que ele é uma pessoa que sempre ajuda causas sociais, ele tem uma relação muito, muito boa com os indígenas, né? Porque ele viveu muito dentro disso. O festival dos pais dele é um festival quase que hippie. Então eu acho que é um cara que, além de ter muita sorte de nascer para isso, a estrela dele brilha, não tem o que dizer. Então o que diferencia um DJ do que explode do outro é o quanto a estrela dela. Não, e aquela coisa, né? O Alok passa uma coisa de, vamos dizer assim, do bem, né? Uma coisa, uma luz própria. Ele não só passa, ele prova que ele é do bem. Você percebe pela maneira com que ele fala, pelas coisas que ele faz, pelas ações que ele tem, para a família dele, né? Você vê o amor que ele tem pelas crianças. Eu sigo ele nas redes sociais.
o amor que ele tem pelas crianças, pela esposa dele. Eu acho muito interessante a maneira com que ele lida com a fama dele, sabe? Porque a fama dele é muito grande. E ele lida com naturalidade. Eu acho que todo artista devia aprender um pouquinho com a Alok. Eu também acho. O que você ouve quando você não está tocando? Qual o gosto musical do Cláudio? Cara, eu sou muito eclético. Eu escuto de pop music, eu escuto muito pop music porque faz parte da minha carreira e você liga o rádio, o Spotify, é o que tem. Mas para sair um pouco da minha realidade, quando eu não estou querendo ouvir coisa de trabalho, eu escuto muito música de musical, não dá para fugir. Será? Eu escuto muita brasilidade, eu amo Elis Regina, eu amo Elba Ramalho, eu amo Zé Ramalho, eu amo Ana Carolina. Eu gosto muito de música folk americana. Eu sou obcecado por John Mayer, Jason Mraz, Jack Johnson. Eu gosto de tudo. Eu gosto de música europeia, eu gosto de música em língua francesa, que quase ninguém gosta. Eu gosto de música em língua japonesa e coreana. Eu só cantar umas, inclusive. Acho que Vamos no karaokê um dia, vamos dar risada. Então, eu sou bem eclético. É como eu falei, eu acho que é muito a ver com a minha personalidade isso. É muito porque eu sou muito plural. Se eu pudesse estar cada dia do ano em um planeta não, em um país diferente, eu estava. Porque eu quero conhecer a cultura, eu quero conhecer as coisas, eu quero ter contato com essas coisas, sabe? Então, eu acho que tem a ver muito com a minha personalidade isso. E músicas não entram na sua playlist de jeito nenhum? Eu acho que não músicas, mas artistas. Ah, tá. Vamos lá. Por quê? Eu acho que todo artista que tem algum tipo de preconceito ou que desqualificam algum tipo de raça ou de crença ou de dogma, qualquer coisa do tipo, eu acho que não podem ser considerados artistas ou precisam repensar muito sobre a missão deles no planeta. Porque o artista, ele tem uma causa social, ele tem uma importância social, né? Então tem muitos artistas que eu não vou citar nome, mas assim, só para você entender. Gente que é contra os LGBTs, né? Que faz piada com os LGBTs. E pessoas que eu já fui fã, né? Eu já cantei muitas músicas. Eu paro de ouvir porque me dá bode, sabe? Ou coisas racistas, ou tem uma artista nova aí que explodiu um tempo atrás, que eu não quero falar nome para dar ibope, que foi falar mal de professor, sabe? Nossa. Eu não... Aquilo que você falou não é artista, né, Cláudio? Eu acho que toda vez que nós, artistas, temos um microfone na mão, a gente tem que dar voz para coisas importantes, coisas relevantes, a gente tem que levar alegria para o povo, mas ao mesmo tempo a gente tem que também entender nossa situação social, nossa importância para a evolução da nossa comunidade. E se você não tem essa informação, se você não tem esse discernimento, você não serve para ser artista. Você tem que parar, repensar, e aí sim, entender se você serve para ser artista ou não, porque eu acho que a responsabilidade social faz parte, sim, e muito importante do nosso pacote. De qualquer profissão, né? Eu acho que se você não tiver, eu acho que não dá nenhuma bandeira. É uma coisa assim de responsabilidade mesmo, né? De saber lidar com as causas e conhecê-las. É uma coisa muito séria isso, e você tem toda a razão. Momentos marcantes da carreira, vamos lá. Assim, aquele momento que você falou assim, eu estou aqui, gente. Eu falei de 3, né, que foi Rock in Rio, Portugal. em Lisboa, e o Prudence Fest, que foi a primeira vez que eu me apresentei para um grande. Agora eu tenho coisas na minha carreira que não são tão grandes, mas que são tão marcantes quanto. Porque eu tenho 2 festas aqui em São Paulo. Uma delas chama Paradise, que é um sunset, que foi totalmente idealizado por mim, que é um sunset que ele é todo feito por mim, todos os detalhes. Eu mesmo vou montar a festa. Eu coloco flor, eu tiro flor, eu arrumo som, eu tiro som. É uma festa que cresceu muito antes da pandemia, e depois da pandemia ela ganhou mais força ainda. Uma festa que todas as pessoas que eu conheço e que vão falam muito bem. E não é uma festa grande, não é uma festa para 5.000 pessoas, é uma festa para 700, 800 pessoas no máximo.
Mas é uma coisa que eu criei, que eu vi nascer, que eu vi crescer e que hoje eu só colho frutos positivos. Essa festa me abre portas para diversas coisas, né? Me abre portas para trabalhar em grandes clubes, me abre portas para ter meus eventos corporativos, me abre portas para tocar em aniversários de pessoas que foram na festa e que gostaram do meu som e gostaram da minha festa, gostaram da minha vibe e me contratam. Uma situação recente, que foi semana passada, que me deixou muito feliz, foi ter produzido minha primeira festa do zero para uma pessoa, com um tema, e sem ser para mim, sabe? Eu fui remunerado para construir uma festa. Até então, eu fazia festa dos meus amigos, para mim, e eu não era remunerado para isso, eu não fui contratado para isso. Eu tinha sido então, pela primeira vez, eu fui remunerado para construir uma festa, decoração, iluminação, auxiliei na toda a montagem de... Opa, acho que foi uma... Foi, não tem problema. a montagem com a festa, enfim. Então, uma coisa que também me marcou, porque eu falei, nossa, mais um passo dado na minha carreira e com o resultado, com o que eu vi, que eu entreguei, eu fiquei muito satisfeito. Então, não só as coisas grandes me dão uma memória muito boa, me dão uma sensação muito boa, mas também tem coisas que não são tão grandes assim, que são muito importantes para mim, como foi essa festa desse final de semana. Eu vou mandar um videozinho para você colocar aí. Mano, a gente vê a festa. Aniversário da Joyce Ribeiro, a Vamos, a Joyce, minha amiga da TV Cultura, linda. Não fui convidada, vou brigar com ela. uma festa junina. Não me comprometa, pelo amor de Deus. Fez uma festa junina. Ela é Mas, assim, fofa. criamos do zero, assim, sabe? Ela escolheu um espaço que eu já conhecia. Ela falou assim, Cláudio, tenha liberdade para fazer o que você quiser. Eu fiz e ela chegou lá de boca aberta. Então, não tem coisa melhor. Deixa eu só... Peraí. Porque senão esse WhatsApp vai ficar gritando aqui. Mas você tá com esse eu brinco, não ficou... Porque assim, a gente não... Você é jornalista, você sabe, a gente vai passando por lugares, faz amizade com as pessoas, tem momentos que você é mais ligado a determinadas pessoas, e eu tenho certeza que, por exemplo, se for fazer uma festa de meu aniversário, se eu vou convidar todo mundo que passou pela minha vida, é impossível. Tô brincando com a Joyce. Acho a Joyce uma super jornalista, uma super escritora, né? A Joyce publicou Uma livros. pessoa incrível. Ela, o marido, a família dela é impressionante, eu tô brincando. Eu até mandei os parabéns para ela, falei, seja uma fase... A gente vai envelhecendo, né? Então a gente fala assim, mais um aprendizado, mais um ano de aprendizado. Claudinha, quais são os seus projetos? Porque assim, o que você tem de... Sonhos não, mas vamos assim, projetos que você quer realizar ainda? Cara, eu quero produzir mais músicas minhas, autorais. Eu acho que eu ainda não tenho tempo suficiente para fazer isso, porque minha vida é bem corrida, sabe? Tem meses que eu chego a fazer 18, 20 festas por mês. Então, chega final do ano, principalmente, final do ano passado, que foi o primeiro final de ano pós-pandemia, tinha dias que eu fazia 4 festas por dia. Então, é cansativo. Eu tenho projetos, né, de fazer outras festas, tem projeto de
parar mais tempo da minha vida para me dedicar mais a produzir músicas. E eu quero muito quebrar a barreira continental, né? Eu já me apresentei 2 vezes na Europa, eu tive um retorno muito positivo disso, e é uma das coisas que eu quero continuar fazendo, né? Quero explorar os países da América, quero explorar a Oceania, quero explorar a Ásia, mas é um passo de cada vez, né? Não é nada fácil, vou te dizer. As pessoas falam, nossa, mas artista tem facilidade. Não, não tem facilidade. Não. Ou você mostra que você pode ter sorte de chegar a determinados lugares. O que vai te manter dentro desses lugares é a qualidade do seu trabalho. A sorte, ela te abre porta, mas ela não te mantém lá dentro. Então, eu tenho feito um trabalho meio que de formiguinha, um passo de cada vez, e meus objetivos são esses: começar a fazer música autoral e ampliar o meu som pro restante do planeta, se Deus quiser. E eu sempre falo que aquela coisa de talento e responsabilidade, né? Você tem artista que quando tá no top já começa a ser tão responsável com o horário, a não ter tanto respeito com as pessoas, né? A personalidade vai mudando, então é preciso ter o pezinho no chão. Eu já trabalhei do outro lado da moeda. Eu já fui assessor de imprensa de artista. Eu já fui agente de artista, né? Eu sei o quanto é para um contratante enlouquecedor um artista atrasar. Eu sei quanto é horrível para um contratante, para um jornalista, por exemplo, um artista atrasar numa entrevista. Opa! Você quebra a perna da pessoa, você quebra uma produção inteira, às vezes envolve muito dinheiro. Então eu sei como funciona o backstage, eu entendo como funciona o backstage, eu trabalhei no backstage, então eu sou muito sortudo por isso, inclusive, por ter entendido um pouco desse outro lado. Porque quando eu estiver lá no alto, e se Deus quiser eu vou ter muita consciência do que está acontecendo aqui, inclusive sobre a responsabilidade social. Eu entendi no backstage sobre o fato de você não falar coisa que não deve, não agir de maneira que não deve. Você tem todo o direito de fazer o que você quer dentro da sua casa, sabe? Mas você não tem que colocar isso ao público. Você tem que saber que você tem pessoas que se espelhem em você, que te tem como exemplo. Então você tem que ter essa responsabilidade social, sim. Porque você pode frustrar, você pode machucar, você pode magoar. Tem gente que tem até fragilidade psicológica para ouvir algumas coisas. Então você tem que ter muito cuidado com o que você emite. Porque o que pode voltar disso pode ser muito pesado para você, para sua carreira, para o seu psicológico, enfim. Quem lida com o público precisa saber respeitar o público. Quando você não está trabalhando, o que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer? Cara, eu Adoro dormir. Eu tenho, porque eu tenho. como eu tenho pouco tempo para dormir, eu quero dormir. E quando eu também tenho, sei lá, pouco tempo de férias, às vezes eu passo uma semana sem trabalhar milagrosamente, assim. Essa semana em especial você não vai ter nada. Enchimo de São Paulo. Eu quero ir pra praia, eu quero ouvir o som da natureza, porque é muito complicado você, por exemplo, eu vivo na noite, além de tocar, eu tenho que fazer social com todo mundo que eu conheço e que eu não conheço, porque eu também sou produtor. Então, às vezes, a pessoa sabe quem eu sou, mas eu não faço nem ideia de quem a pessoa seja, mas eu tenho que tratar ela da maneira que ela me trata, porque, novamente, você tem essa responsabilidade social. Claro, você sabe quem você é, a pessoa te acompanha, a pessoa segue seu trabalho, ela admira seu trabalho. Se você não tratá-la com cordialidade, é ruim, né? É estranho. Então, quando eu tenho um tempo para mim, que eu posso desligar de tudo, eu prefiro sumir. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é viajar para fora do Brasil. Eu sou enlouquecido. Isso que eu adoro. Quando eu era Eu não tenho tempo, muito tempo. Quando eu era mais novo, eu coloquei uma meta na minha vida. Graças a Deus, eu tô conseguindo manter. Que é fazer uma viagem internacional por ano. Ano passado, graças a Deus, eu consegui fazer 2. E esse ano eu ainda não consegui fazer por questão de agenda, mas estou planejando aí preparar um tempinho no final de agosto, começo de setembro, para fazer minha viagem também, porque eu acho que a gente vive para isso, né? A gente trabalha para viver, a gente não vive para trabalhar. Às vezes a gente vive morando em cidade grande, principalmente, a gente se confunde um pouco, a gente começa a viver para trabalhar, e aí a gente tem que parar um pouco, pensar, falar, pô, Não.
E a gente não pode esquecer que a vida é curta, né? A gente não sabe se amanhã vai estar por aqui. Você já teve algum momento que você olhou no espelho e falou assim, não quero mais isso para mim? Eu já tive frustrações grandes, principalmente na minha carreira de ator. Eu nunca fui um ator fracassado, muito pelo contrário, eu tive muitas oportunidades boas. Mas eu acho que quando a gente é adolescente, a gente não tem muita sensibilidade para lidar com o não. E eu nunca tive. A carreira de ator é uma carreira que você leva não o tempo todo, porque você vai para teste o tempo todo. E você mais leva não no teste do que sim. E aquilo me corroía por dentro. Cada vez que eu ia para um teste e levava um não, eu sempre fui muito autocrítico. Eu sempre me cobrei demais. Então, cada vez que eu levava um não, era um soco no meu estômago. Eu não conseguia sair como as outras pessoas que, levei um não, mas amanhã eu vou para outro teste, vou levar outro não, e semana que vem eu levo um sim. Eu não conseguia. Eu passava a semana inteira remoendo aquilo, e eu não conseguia ir para outro teste, enquanto eu não remoesse aquilo, não parasse de remoer aquilo. Então foi bem frustrante isso. Então, naquele momento eu falava, eu quero largar minha carreira artística para sempre. Foi quando essa coisa de jornalismo que me balançava tanto um lado ou outro, né? Durante a minha carreira de DJ, isso não aconteceu dessa forma, até porque eu sou mais velho agora, eu consigo entender de outra maneira, boas horas de terapia também me ajudaram, mas eu acho que hoje eu sou bem respeitado no que eu faço. E mesmo levando alguns nãos para coisas que eu almejo, eu entendo que nem tudo é como eu quero e tudo tem sua hora certa, né? Demorei para aprender isso, mas finalmente aprendi. Então eu acho que na minha carreira de DJ, eu acho que eu nunca quis. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu começo a olhar para trás hoje e pensar como seria a minha vida se eu tivesse sentado dentro de uma cadeira de um escritório trabalhando no horário comercial. E eu falo, eu não quero mais isso para minha vida, não é mais o que eu quero viver. Não, eu espero que não precise, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou apaixonado pela loucura que é a minha vida, eu sou apaixonado pela falta de rotina que eu tenho, de um dia não ter tempo, no outro dia ter tempo demais, enfim, então eu gosto muito de fazer o que eu faço. O que emociona? O que faz os olhinhos se encherem de lágrima? Cara, talento, amor, realização de sonhos, cumplicidade, acho que são coisas bem não materiais, sabe? Claro. São coisas que realmente tocam. Eu, com o passar dos anos, eu ganhei uma casca muito dura, né? As pessoas falam que eu sou aquele aquariano frio, né? Eu não chego a ser calculista, mas eu sou prático. Então, se eu não gosto de uma coisa, eu não gosto de uma coisa. Se eu gosto de uma coisa, eu gosto de uma coisa. Mas eu não sou aquela pessoa que fica o tempo todo fazendo declarações de amor. Eu demonstro com atos que eu gosto, quem eu sou, a minha cumplicidade e tal, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que precisa ficar o tempo todo bajulando, né? Eu não falo isso só em relacionamento afetivo, não. Qualquer tipo de relacionamento pra minha vida é assim. Você precisou de mim, você vai me ter se eu gostar de você. Em qualquer instância. Mas não fica meloso, não me gruda, não me enche o saco, porque eu estou bom pra isso. Aí é o lado geminiano, tá? Não é mais uma coisa nova. Mas é engraçado, porque quando eu era mais novo, eu era esse tipo de pessoa que adorava, né? Eu era carente e tal. Só que eu acho que eu criei uma casca de tanto eu apanhar, por conta disso, que eu acabei me tornando um pouco mais prático. As pessoas falam que é frio, eu digo que é prático. Mas tudo bem. Cada um acredita no que quiser. Nosso tempo acabou. Eu adorei o nosso bate-papo. Desejo a você muito sucesso, que você continue com essa consciência, né, de que as coisas têm que ser do jeito que tem que ser, como diz uma amiga minha, Ana, não aconteceu porque não tinha que acontecer, mas com certeza a luta não deve parar, né? A gente tem que buscar sempre os nossos sonhos, porque em algum lugar a gente vai chegar. Isso é uma coisa, né, eu acredito no espiritismo, eu acho que nossa história já está aí. A gente não sabe ainda o final dela, mas ela já está escrita. Eu não precisei dizer, mas eu acho que eu deixei claro que eu sou espírita também, né? Eu conduzi o papo. Eu acredito exatamente nisso. Eu acredito que nada acontece pra gente se não for de nosso merecimento. E tudo que é de nosso merecimento dá um jeito de chegar até a gente, cedo ou tarde. Então,
só trilha o nosso caminho, só faz o nosso melhor e deixa que o astral leva a gente pro caminho certo. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a entrevista, eu adorei poder falar um pouquinho mais também do meu lado pessoal, né? Porque na maioria das entrevistas eu falo só do meu trabalho, então fiquei muito feliz de poder falar do meu lado pessoal. Você é uma pessoa muito querida que eu adoro, desde a primeira vez que eu vi, na sua casa, inclusive. A primeira vez que eu te vi foi na sua casa. E foi muito, muito gostoso o dia que a gente passou lá, e desde então tenho um carinho muito grande por você. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada a você, que você ame muito e seja muito amado. Eu quero agradecer vocês que acompanharam a gente. Lembrando que na semana que vem a gente tem mais um papo bem gostoso como esse. Até lá. Tchau. Um beijo. Beijo.